sempre começa com uma meditação, uma reflexão, um momento de se acalmar um pouquinho. E aí, hoje a gente vai fazer algo relacionado ao tema, né, da nossa palestra. E o que nós vamos tentar fazer aqui é praticamente impossível de atingir, mas só de tentarmos a gente já consegue alcançar alguma coisa, que é focar plenamente, atenção plena. Então não precisa fechar os olhos, mas eu quero que vocês reparem em tudo que estão vendo, todas as cores, todas as pessoas, ter esse momento de atenção realmente no sentido da visão. Além disso, vamos tentar incluir os outros sentidos. Então, a atenção plena na minha voz, no ar-condicionado, no menino brincando. Ter essa atenção, esse momento de interiorização plena. Do nosso tato, do sentimento da cadeira, do peso do nosso corpo na cadeira, das mãos, do gosto da nossa própria boca, do olfato do incenso que estamos sentindo. Tentar, nem que seja por um breve momento, essa conexão plena e total, essa atenção em todos os sentidos, né? Bom, como quem tentou pode perceber, não é uma coisa simples, né, de alcançar, mas vocês conseguem perceber que ao tentar sincronizar esses sentidos, o seu pensamento dá uma parada? Você para de pensar em alguma outra coisa? Em qualquer outra coisa que você vem ao longo do dia, que a gente está sempre remoendo alguma coisa, né? E aí a primeira das chaves que esse pensador traz de Parmênides sobre o ser é justamente estar presente. E em tudo que se for fazer, você fizer com toda a sua intenção, com toda a sua emoção, com todo o seu ser, com todos os seus sentidos. A partir daí, você tem uma conexão com o seu verdadeiro ser. E a gente vai explorar um pouquinho mais esse tema ao longo da noite de hoje, né? Eu vou pedir perdão para vocês, porque eu tinha projetado alguns slides que não deu certo por razões técnicas, então vai ter que ser aqui no gogó mesmo, eu vou lendo aqui os slides impressos, né? Então, Parmênides, ele nasce na cidade de Eleia, que atualmente é na Itália, né? Em mais ou menos 530 a.C. E assim como todos esses pensadores que nasceram há 2.500 anos atrás, a gente não tem uma base de informações muito boa, né? Uma das principais fontes de informação que a gente tem chega com Diógenes Laércio, que é como se fosse o pai da história, né? Ele é o primeiro a relatar a vida desses seres, dos cidadãos mais proeminentes, entendeu? E sobre Parmênides, ele diz que Parmênides é filho de Ameníades, discípulo de Ameníades, filho de Diócates ou Pitágoras. Quem estava na nossa última quinta-feira vai lembrar que a gente comentou que Pitágoras, apesar da escola pitagórica ter sido fundada por Pitágoras, outros Pitágoras, que seriam os líderes dessa escola, surgiram ao longo do tempo. Então, Parmênides seria filho de um desses, né, dessa linha de sucessão pitagórica, né? Um
um outro pensador que cita Parmênides é Espeusipo. Espeusipo é quem sucede Platão na academia, né? Ele é o novo chefe da academia. E Espeusipo conta que Parmênides ele era tão proeminente que chamaram ele para fazer as leis da cidade. Ele era o escritor das leis da cidade e que essas leis eram tão boas que todos os cidadãos de Eleia juraram obedecê-las para sempre. Entendeu? É difícil conceber alguma coisa assim. Infelizmente, ele não deixa que leis seriam essas por escrito, né? E o único texto que chega até nós de Parmênides mesmo é um texto que chama Sobre a Natureza e só chega fragmentos dele, né? Não chega ele por completo. Nesse poema, ele é escrito na forma de versos, né, de um poema. Ele é basicamente dividido em 3 partes. A primeira é a introdução. Conta Parmênides que ele é levado em uma carruagem e quem conduz essa carruagem são as filhas do sol. E essa carruagem ele é conduzida através do dia e da noite. Ele chega num portão imenso, onde as filhas do sol convencem a justiça a liberar essa passagem através desse portão enorme. Tem aqui já uma simbologia enorme, porque dá para você fazer um monte de analogias mas vamos tocando um pouquinho para a gente chegar na essência da questão, né? Quando eles adentram, quem começa a conversa, Parmênides chega aos pés de uma deusa, que ele também não cita o nome, mas já é interessante ser uma deusa, porque também, assim como Pitágoras, quem conta a verdade, quem os inicia é sempre uma mulher, dessas escolas, né? E assim como aqui, quem nos inicia também é uma mulher, né? E ela então dá a ele uma escolha, né? Entre aspas, assim, ele tem 2 caminhos para seguir. Um é o caminho que ela chama de aletheis eton, que seria a tradução literal, o coração da verdade. E o outro caminho é o que chama de doxa, que seria traduzido como opinião. Só que aqui eu vou fazer um parênteses. Doxa é mais do que opinião. Ela é traduzida assim principalmente por causa de Platão, que ele estava querendo saber, das coisas que Platão estuda é o estudo da epistemologia, o que seria o conhecimento verdadeiro e o que seria doxa, né? O que seria opinião. Só que doxa é todo o mundo perceptível, é todo aquilo que a gente observa através dos sentidos, sabe? Não só opinião em si, mas vocês conseguem perceber que toda opinião é fruto dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, da nossa forma de raciocinar o mundo, desse mundo sensorial, desse mundo perceptível, né? Então ele faz essa distinção. Só que ela dá uma, assim, só que saiba que de doxa é um mundo sem pistes, ou seja, é um mundo dos mortais que não tem fé verdadeira, entendeu? E aí eu vou ler um trecho de como começa o poema, só para a gente se acostumando com a linguagem, sabe? É mais difícil de entender, né? Ela começa assim: vem, direi, ouve tu e o relato acolhe. Eis as únicas vias de exame a pensar. O que há e jamais pode deixar de ser, que é a trilha da convicção, que a verdade escolta. E a que não é e nem sequer pode haver. E te digo, ela é uma rota insondável. É impossível saber sobre o que não é, nem se pode expressá-lo. Então seriam esses 2 caminhos. Um, a verdade, e outro, o que parece ser verdade na visão dos homens. É basicamente essa a distinção. E ela diz, escolhe o que você quer, o que você quer seguir, né?
E a base disso tudo é que o ser é e o não ser não é. Essa é a base inicial da discussão do poema, né? Quando eu falo o ser é e o não ser não é, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Pode ir. É lógico, né? É óbvio, né? Mas se a gente vai puxar esse fio do lógico e do óbvio até as últimas analogias, né? Existe dentro desses dois caminhos, ela faz essa mesma distinção. Um é o caminho de noema, né? É o caminho do pensamento. E o outro é o caminho do hábito, e onde o caminho do pensamento é o caminho da verdade. E o caminho do hábito, não há verdade no caminho do hábito, né? E aí ela continua: pois nunca há de se impor existência ao não ser. Dessa via de exame, afasta tua mente, e que teus hábitos não o coajam a essa via, desvirtuando os teus olhos incautos, tua língua e tua escuta ruidosa. Ou seja, ela já... E todo ensinamento, quem traz é a deusa para Parmênides. Parmênides só faz as perguntas para ela dar uma cutucada, tipo, você está errado, entendeu? Nesse poema, né? Então, a gente já tem aqui um paralelo muito grande com nossos ensinamentos da gnose, onde os hábitos são aquilo que nos afastam também, normalmente nos afastam da verdade, né? Aquilo que a gente faz sem pensar, ao invés de ter a atenção plena, né? E ao falar que que o ser é e o não ser não é, uma das ramificações é que só uma coisa é. Só é possível um ser existir. Não pegou, né? É porque assim, imagina que houvessem dois seres, o ser 1 e o ser 2. Quando você diz o que seria o ser 2, não é o ser 1. Se ele não é, ele não pode existir. Essa é a... Só um ser pode existir. É isso que a gente vai... que a gente vai... Porque ele não é verdade. Antes da gente entrar do porquê que só pode existir um ser, quando ele fala que da opinião dos mortais, eles se afastam da verdade por achar que existe a dualidade, tem um exercício bem legal. Quando fala em dualidade, diz aí o que vocês... dá um exemplo. Eu vou começar um aqui que vai ser um bem e um mal. Dá um outro aí. Eu e você, Nós já não é duas. Assim, mas vamos em exemplos práticos, assim, só pra gente... Alegria, tristeza, luz e trevas, ótimo. Na oposição de... Sim. alegria e tristeza. Botar aqui calor e frio. Amor, ódio, alegria e tristeza. Isso de existir só um ser não tem a ver com a teoria do Deus único que existe
Sim, tem a ver. A gente vai dando uns passinhos de cada vez para a gente firmar bem. Quando a gente vê aqui luz e trevas, aparentemente existem duas coisas. No entanto, só uma coisa existe, que é a luz. As trevas nada mais é do que a ausência de luz. Entendeu? A treva por si só ela não existe. Quem existe é a luz. A verdade e a mentira também. Aqui o que existe é a verdade. A mentira é basicamente a ausência da verdade. Calor e frio, o que existe é a temperatura, o calor. O frio nada mais é do que a ausência do amor e ódio. O que existe é o amor, né? O ódio, o dia e a noite, aí sim, entra no mesmo, que aí vai entrar junto da luz e trevas, né? Porque a ausência da luz é que produz a noite, né? Da mesma forma, alegria e tristeza, um é a ausência, né? E o outro é a única. Quando eu estava pensando nisso, a única coisa que me pegou foi aqui, ó. O bem e o mal. Porque como é que você vai dizer que uma coisa é boa ou não? O fogo, por exemplo. O fogo é bom ou é ruim? Depende, né? Porque se você usar para queimar uma casa, é ruim. Se você usar para cozinhar, é bom, né? Então, aqui entra um conhecimento da gnose no roncador muito interessante, que é lei natural. Tudo aquilo que está de acordo com as leis naturais vai ser bom. E aquilo que não está vai ser ruim. Entendeu? Essa é o que existe nessa dualidade bem e mal, é lei natural. Isso que tendo lei natural, o que você... basicamente é a origem de todo o nosso ensinamento, né? Daquilo que são eternas e imutáveis. Então ela diz assim, ó: ora, a humana opinião compreende, houve o erro na ordem do que expressa. Duas formas julgaram que há e as batizaram, luz e trevas, das quais uma não é. E é isso em que se perdem. Como um corpo distingue os contrários e impõe marcas que os separam. Entendeu? Então, ao pensar que em tudo nisso da nossa vida, nós não somos duais, nós somos um só. Esse é a base de toda a filosofia. E ela diz algumas características desse ser. Esse ser a que Parmênides se refere é o mesmo ser do mestre Samael, que é a nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira consciência, a nossa verdadeira alma humana, né? É o real e verdadeiro ser. É esse ser a que ele está se referindo, né? E ela diz que esse ser, ele é não nascido, não gerado. Algumas das ramificações do óbvio, né? Por quê? Para ele ter nascido, precisaria ter outro ser, entendeu? E não tem como ter dois. Para ele morrer, é preciso que não seja também, entendeu? Ele é eterno no sentido. Eu não quis colocar eterno, a palavra que ela usa é eterno, porque a gente concebe eterno como uma coisa sem fim. Mas é mais difícil conceber uma coisa sem começo, né? A gente é eterno, a gente puxa para o final, mas não para o começo, apesar de serem a mesma coisa. Esse ser, aí que entra as duas complicações. Esse ser é imóvel e é contínuo. Por que ele é imóvel? Porque para se deslocar é preciso que ele saia de um lugar, que ele esteja, para outro que ele não esteja. Mas esse ser, ele está em tudo. Ele é contínuo em todos os lugares.
Então ele não se move, não tem como ele se mover. Entendeu? É o mesmo conceito de R. Sim, é daí que sai. Ele é justamente esse preenchimento total do ser. E a gente não usa, Deus está em tudo, não está em todos os lugares, não está é esse ser a que ele se refere, né? Onipresente. Onipresente. Então, só para gente ter uma base aqui, eu vou falar alguns objetos e vocês pensam aí, se coloquem do lado desses objetos, né? Ou dessas outras coisas. Quando eu falo um elefante, quando eu falo uma galinha, quando eu falo uma árvore, quando eu falo o sol, vocês, quando eu falei sol, quanto tempo demorou até vocês verem o sol? Instantâneo, nada. A luz do sol para chegar aqui demora 8 minutos. Entendeu? Na velocidade da luz é 8 minutos. O pensamento é instantâneo. Entendeu? É por isso que ele preenche tudo, ele está conectado com todos os lugares. E aí ele vem dizer que ser, pensar e pensamento são a mesma coisa, né? E como é que ele vai escolher entre esses dois caminhos que a deusa o propõe? É através do pensamento. Ela dá essa escolha e fala que para ele é através do pensamento para fazer essa escolha. E aí é por isso que esse conhecimento ele só pode ser entendido pelos místicos. Ele não consegue ser entendido através da filosofia comum, porque quando uma das formas de se entender isso é colocar o pensador a uma distância da escolha, né? É como se eu olhasse aquela escolha e eu pudesse efetivamente, né, escolher qual dos caminhos que eu quero seguir, quando na verdade o próprio pensamento já fez a escolha. Deu para entender? Né? Não. Você está separando o raciocínio. Também. Uma das coisas é eu me colocar à distância e eu vou escolher um dos caminhos, né? E eu vou pensar em qual caminho eu vou seguir. Seria essa uma das formas de entender a escolha, né, da deusa. A outra forma é você se perceber como parte de um todo. Aí você vai estar, o teu pensamento já vai estar em sintonia. E aí o próprio ato de pensar já é a escolha que você faz. Quando você, dando um exemplo prático, né? Enquanto a gente está bem, está em sintonia, está pensando em coisas boas, a gente já está fazendo a escolha desse você a escolha já foi feita através do seu pensamento antes mesmo de você tentar raciocinar em qual caminho que você quer seguir, né? Seria mais ou menos essa Ou seja, você não, como o Paulo falou, você não fica raciocinando qual é as opções. Isso. Você já está vivendo através daquela escolha, entendeu? Né? É automático, é instantâneo. O pensamento está em tudo. O ser é assim como pensar e ser é a mesma coisa. É a base de todo o conhecimento humano, de todas as religiões. A conexão do pensamento, ser, e você consegue ver isso, que é o que fala religar, que seria a religião. Sim. O fim da religião seria fazer essa conexão com o ser, exatamente.
Porque a partir do momento que você se religou, né, esse ser tá em tudo, tá em todos os lugares. Aí surge todas essas Uma dificuldade de separar pensamento e raciocínio. Você pode contar? O raciocínio, ele vai ser fruto das percepções, vai ser fruto dos hábitos, dos sentidos, entendeu? E aí é por isso que não pode, é o que ela diz no início, não há pistes, não há verdade nesse caminho de percepção humana. Só há verdade no caminho do pensamento puro, que seria para nós aqui seria é justamente como o Marcelo falou, essa religação com o nosso ser, que habita dentro de nós. E a gente não fala que Deus está dentro de nós? Todo mundo já ouviu, né? Mas aonde? Justamente no pensamento. Essa é a pergunta que nós daqui do Roncador traz a resposta. É no pensamento. Por quê que está no pensamento? Porque ele é o único que está dentro de nós, que se interliga com tudo instantaneamente. Eu acho que talvez o que o Vicente perguntou ou provocou é a questão que o Paulo falou também, a diferença do pensamento e do raciocínio. O raciocínio é a partir do momento que você começa a conjecturar em função daquilo que você percebe através dos 5 sentidos. Você vê, aquela luz é verde, ela é verde mesmo ou eu estou achando que não é? Então, você está para fazer uma escolha e vem aquela intuição, digamos assim, pô, vou por aqui. Aí o cara vem amar, pô, será que por aqui é melhor? Já quebrou. Ou seja, quando você vem, vou sair de casa hoje de vermelho. Deu aquela vontade. Aí você bota e vem, pô, mas será que vermelho meu chefe vai gostar? Não, vou botar o azul. Já quebrou tudo. O pensamento é o próprio ser. É essa origem primordial de tudo. É o que está em todos os lugares, é o que está o que habita em e que permeia a tudo, a todo o universo. Isso é o próprio pensamento, entendeu? Essa seria o raciocínio, vai ser uma partezinha desse mal utilizado por nós, entendeu? Vai ser mais ou menos essa né? Sim. Pensamento, a intuição seria o pensamento sem raciocínio? Intuição, pensamento sem raciocínio, eu acredito que pode ser uma boa analogia, sim. Seria como se o nosso ser estivesse falando com a gente. Essa a intuição, né? Eu imagino, entendo um pouco dessa forma. O nosso ser que está, eu colocaria um passo intermediário aí, né? O nosso ser, ele que está conectado com o pensamento original, com a divindade, ou com o que quer que queira chamar, e aí ele de vez em quando dá uma cochichada lá, não faz isso. Aí você vai lá e faz. Aí você vai lá e você quebra a cara. Normalmente é esse o processo, né? E além de dizer que ser e pensar é o mesmo, ele traz um caminho de ida e volta, né? De retroalimentação, né? Ele diz que também o pensamento é a forma a qual o ser compreende a si mesmo, entendeu? Ele traz não só que o ser é o pensamento, como o pensamento é o ser. E então o ser ele só se conhece a partir do momento que pensa, né? E isso é mais fácil de relacionar, porque se não todo mundo conhece aquela penso logo existo, né? A gente só sabe da nossa existência por conta do pensamento. Sem ele não há não tem outra forma de conhecer. E aí, mais pro final da vida dele, de Parmênides, ele encontra um jovem muito promissor em Atenas chamado Sócrates. Sócrates não escreve nada, e quem escreve
o que Sócrates ensinou foi Platão. E Platão tem um diálogo específico intitulado Parmênides. Para quem nunca leu, nunca ouviu, em todos os diálogos de Platão, Sócrates vai perguntando para o pessoal, vai sempre questionando até a pessoa ficar sem resposta, né? Nesse diálogo em específico, Parmênides, quando Parmênides encontra Sócrates, é o contrário que acontece. É o único dos diálogos de Platão onde Sócrates está claramente em desvantagem. Entendeu? Para a gente ter uma ideia da grandeza desse pensador, sabe? Por quê? Quando... Deixa eu... Todo mundo aqui conhece mais ou menos o mundo das ideias, a teoria das formas de Platão e Sócrates? Tem mais ou menos uma... Tá. Então vamos colocar aqui, então, vamos botar um ser humano aqui. Olha a hora, tá? Sim. Botar uma galinha aqui que a gente falou mais cedo, né? Uma árvore. E vou botar uma ideia abstrata que seja a grandeza, pronto. Alguns aqui estão me vendo pela primeira vez, né? Não nos conhecíamos. E, no entanto, ninguém tinha dúvida de que eu era um humano, né? Acho que a maioria aí não teve, né? Ninguém tinha dúvida que eu era um ser humano. Por quê? Ao possuir esse mundo das ideias, ao qual eu me associo, ao qual o Marcelo se associa, todo mundo se associa, esse mundo das ideias dá essa característica, né? Mesmo que você não tenha visto aquele indivíduo específico, você consegue ter essa noção de que ele era um humano, né? Da mesma forma, quando se por aqui passasse uma galinha, ninguém teria dúvida de que aquela seria uma galinha, né? Ninguém teria dúvida de que aquilo seria uma árvore, né? O elefante, que a gente pensou antes, né? Ele era grande. Por quê? Porque ele tinha associado a ele a ideia de grandeza. Então esse é basicamente o mundo das ideias de Platão. Ele vai dizer, Platão diz que a realidade última está no mundo das ideias, né? Nesse mundo esse é o mundo real para Platão. Por quê? Quando vocês pensaram numa árvore, essa árvore tinha defeito? Não tinha. A galinha tinha algum defeito? A árvore ou o elefante não tinha defeito. Entendeu? Esse é o mundo perfeito, né? E aqui o grande pulo do gato, que nem ninguém deixa escrito, o que a galinha, o mundo das ideias, da árvore e da grandeza tem em comum? Entendeu? São todos frutos do pensamento. O pensamento é que dá origem a esse mundo das ideias, que dá origem a esse mundo físico. Entendeu? É esse reflexo, esse desdobramento inicial. É um desdobramento, a nossa realidade é um desdobramento do pensamento. Essa é a chave, né, que aí esse daí ninguém encontra em livro nenhum. E para a gente finalizar, como todo conhecimento útil é aquele que nos torna melhores, vamos fazer uma ideia de que a gente aqui na Gnose, através do Mestre Samael, a gente usa os três que a gente tem, a gente chama, né, de 3 fatores de revolução da consciência. Que me ajudem aí. Morrer. Nascer. Esse morrer aqui o Mestre Samael se diz, é justamente perceber que
eu sozinho, eu não sou eu. Eu sou parte, eu tenho um ser além de mim, alguém maior do que eu sou parte desse ser também. Eu tenho essa partícula divina dentro de mim, né? Esse nascer seria colocar essa partícula divina, esse ser, para se expressar. E, quando esse ser habita o mundo, ele chega ao mundo, a gente tem esses grandes seres Jesus, né, o Buda, esses grandes seres da humanidade nasceram, né? E esse sacrifício pela humanidade é justamente naquela máxima de Jesus, né? Não faça ao outro aquilo que não queres que te faça. E Parmênides completaria, né? Porque você e ele são um só, né? Entendeu? Então, nesse sentido de união, de fraternidade, de que somos todos um, somos unos com o pensamento, é que eu encerro aqui minha preleção. Sim. Você falou do pensamento e que quando a gente pensa em qualquer desses nomes que você colocou aqui, a gente visualiza pelo pensamento. Pelo pensamento. E quando acontece, por exemplo, vamos supor, você fala de alguma coisa que eu nunca vi e não conheço. Como acontece isso? Como acontece é que a gente tem que levar uma coisa em consideração. Nós não estamos em contato com esse ser. Esse ser é que o ser do nosso ser íntimo, que a gente chama aqui de... sim. A Ingrid perguntou, por exemplo, quando a gente não possui esse conhecimento do mundo das ideias. Se falasse algum animal que ninguém nunca ouviu falar, ou alguma... não sei, alguma que a gente não tivesse a ideia. Como que se daria esse processo, né? Como que seria visualizar, né? Esse mundo. E aí uma das chaves vai estar aqui, né? Porque, como nós não nascemos, a gente ainda não tem acesso a esse conhecimento universal. A gente só tem acesso a uma parte dele, que volta naquela questão da retroalimentação, do pensamento. O ser só se conhece através do pensamento, entendeu? Então, todos os poderes, as místicas, as coisas, esses grandes sábios, derivam desse conhecimento, porque eles colocaram o próprio ser para se manifestar. E esse ser é que está em contato com tudo, entendeu? Não a nossa personalidade aqui. O que a gente precisa fazer é morrer justamente em nós mesmos, para deixar esse outro nosso lado, que vai estar em contato com tudo. E aí, por que você pergunta? Jesus poderia falar sobre qualquer tema, entendeu? Ele estava em contato com tudo, entendeu? Ele era possuidor do pensamento universal, do ser universal, né? Então esse morrer é o desligamento do ego, né? Isso, exatamente. Exatamente isso. Trabalhar os nossos egos para que eles nos libertem, né? Para que a gente alcance esse ser, né? Os egos fazem parte dos hábitos. Os egos é o que a gente... dos maus hábitos, né? Os egos aqui é o que a gente classifica como os pecados capitais. A gente chama de... Uma analogia seria basicamente os egos, né? Então eu tenho o ego da gula, o ego da ira, o ego da luxúria, o ego da preguiça, todos eles... Isso. Morrer através disso, porque que aí sim se torna um iluminado, se torna esses grandes seres, né? Basicamente ser humano, né? Vocês já pararam para perceber uma coisa assim? Quando a gente não usa a palavra humano sozinha, normalmente, a gente é sempre ser humano, entendeu? Por quê? Justamente porque estamos conectados, entendeu? Tem um exemplo, né? Onde a gente usa o humano sem o ser, que é assim, errar é humano. Aí o ser sai da história, né? Aí o ser não faz parte desse errar, entendeu? Né? E aí fica também claro a máxima do Templo de Delfos, né? Que é: conheça-te a ti mesmo e conhecerás a todo o universo e os deuses, entendeu? É isso a que se refere.